O ano de 2025 não chegou com o estrondo de explosões nem com o tremor de terremotos globais, mas infiltrou-se silenciosamente nos salões frios dos observatórios astronômicos e nos laboratórios subterrâneos profundos. Trouxe consigo um eco constante de espanto e um desejo incontrolável de exploração. Neste ano, a serenidade superficial do conhecimento antigo foi rasgada por uma verdade serena, porém implacável. Os pilares que outrora eram reverenciados como verdades imortais agora parecem frágeis como folhas ao vento, levados pela tempestade das novas descobertas. Os cientistas, acostumados a manter a calma diante de dados áridos e gráficos complexos, agora mergulham coletivamente em um estado de insônia. Essa condição espalha-se por toda a comunidade de pesquisa, onde eles fixam o olhar por horas nas telas, inspecionando curvas espectrais piscantes e trocando olhares entre si. No ar paira uma pergunta não dita: em que tipo de mundo vivemos? Seus mistérios são tão profundos que aceleram as batidas do coração e jamais permitem que a alma se canse? Tudo começou com pequenos pontos vermelhos débeis, distantes e misteriosos, capturados das profundezas do tempo pelo telescópio espacial James Webb, como sussurros do alvorecer do universo. Os astrônomos os chamam de pequenos pontos vermelhos, um nome que soa inocente, mas que na verdade detém o poder de inverter nossa compreensão do cosmos. Um deles emergiu particularmente, como a sombra de um fantasma, desafiando todos os raciocínios baseados em décadas de pesquisa. Quando as primeiras imagens surgiram nas telas com uma clareza sem precedentes, os especialistas inicialmente pensaram tratar-se de galáxias antigas, aglomerados primitivos de estrelas formados logo após o Big Bang. Mas logo uma onda de ilusão, como um vento frio, espalhou-se pelas salas aquecidas, pois perceberam que esses pontos vermelhos eram brilhantes demais e rápidos demais. Eles haviam viajado bilhões de anos-luz e não deveriam chegar tão intactos. Isso não se encaixava nos antigos modelos teóricos, forçando-os a pausar, respirar profundamente e ponderar se estavam testemunhando algo além da imaginação humana. As equipes de pesquisa passaram meses analisando os espectros desses misteriosos pontos vermelhos, entre xícaras de café frio e a luz azul fantasmagórica das telas. Descobriram curvas em forma de V peculiares, como vestígios de uma tempestade cósmica. Na linguagem da luz, essas curvas narravam uma história de violência e caos, em sinais de gases girando em velocidades assombrosas ao redor de um objeto central, tão furiosos que nenhuma estrutura estelar poderia sobreviver sem se romper. Em setembro de 2025, o mistério finalmente se desvendou, abalando e inspirando o mundo científico. Esse objeto, inicialmente conhecido nos relatórios como QS-ODV-1, não se revelou um centro galáctico comum. Era um buraco negro supermassivo, um monstro cuja massa equivale a 50 bilhões de vezes a do Sol. Para comparação, o buraco negro no centro da nossa Via Láctea, Sagitário A, possui apenas 4 milhões de massas solares, que QS-ODV-1 o eclipsa como um grande rei. Mas não é apenas seu tamanho imenso que causa a maior turbulência, o que faz os físicos tremerem entre curiosidade e temor é sua natureza errante e solitária, como um fantasma que vagueia livremente nas sombras infinitas. Tradicionalmente, buracos negros supermassivos eram vistos como governantes imóveis, âncoras fixas que mantinham galáxias em órbitas ordenadas. Eles constituem apenas 1/1000 da massa de sua galáxia hospedeira, como uma pequena pérola em um palácio reluzente. QS-ODV-1, no entanto, é um solitário, sem trono, sem galáxia circundante. Faltam bilhões de estrelas brilhantes ao seu redor, assim como nuvens giratórias de gás e poeira. Ele domina 2/3 da massa em seu ambiente próximo, como um demônio isolado que perambula pelo vazio, e levanta a questão: como tal entidade pode sobreviver sem depender de uma estrutura? As observações mais recentes do telescópio espacial James Webb em 2025 confirmaram a existência de buracos negros supermassivos errantes, que correm pelo espaço a 3.500.000 km/h, deixando rastros de gás ionizado. Essas descobertas fortalecem a possibilidade de que sejam remanescentes de épocas primordiais, influenciando o processo de reionização do universo e simbolizando o fim da era cósmica escura. Simulações de 2025 revelam que esses buracos negros são ejetados dos centros galácticos por colisões entre galáxias, criando uma nova categoria de buracos negros fugitivos. Eles atravessam a teia cósmica e geram ondas gravitacionais detectáveis pelo Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro a Laser.
Pesquisas adicionais indicam que esses buracos negros errantes formam-se diretamente de flutuações de densidade nos momentos iniciais após o Big Bang, não da evolução estelar. Eles atuam como sementes, atraindo gravitacionalmente nuvens de gás primordial, e possivelmente acelerando a formação rápida de galáxias antigas que hoje vemos como estruturas vastas. Alguns teóricos especulam que eles compõem parte da matéria escura, escondidos nos cantos ocultos do universo, influenciando curvas de rotação galácticas e efeitos de lentes gravitacionais, demandando uma reconsideração da estrutura cósmica. Nos dados mais recentes de 2025, o telescópio espacial James Webb confirmou o primeiro buraco negro supermassivo fugitivo, atravessando uma galáxia a 2.200.000 milhas por hora, reestruturando nossa compreensão da evolução galáctica. A análise dos gases ao redor de QS-ODVON revela apenas hidrogênio e hélio, os elementos mais primitivos e puros, saídos diretamente da fornalha colossal do Big Bang. Isso inverte a teoria tradicional de que galáxias se formam primeiro e buracos negros crescem lentamente. Se QS-ODVON alcançou tamanho titânico antes da formação e brilho da primeira geração de estrelas, o arcabouço lógico da evolução cósmica deve ser fundamentalmente invertido. Um mistério sedutor se desdobra em uma nova perspectiva. Talvez, como Stephen Hawking previu em seu artigo de 1971, esses buracos negros se formem sem estrelas ou galáxias. Eles surgem nos momentos iniciais do Big Bang, do colapso direto de nuvens de gás gigantescas ou de flutuações de densidade extremas. Esses buracos negros primordiais vagam por bilhões de anos na escuridão eterna, aguardando para engolir nuvens de gás flutuantes, e enviam sinais vermelhos luminosos como mensagens de épocas pré-históricas. Essas ideias vão além de Hawking. Cientistas contemporâneos de 2025 as desenvolvem em plataformas como X e conferências internacionais, explicando como buracos negros primordiais atraem matéria da névoa primordial como ímãs vastos, acelerando a formação rápida de galáxias antigas. Alguns físicos teóricos de 2025 especulam que tais buracos negros preservam vestígios de informações pré-Big Bang, transformando a ciência em uma expedição arqueológica cósmica, onde os mistérios da origem aceleram o pulsar de cada coração. Observações adicionais do telescópio espacial James Webb em 2025 descobriram 2 buracos negros que desvendam grandes enigmas cósmicos, como buracos negros supermassivos se formaram no universo inicial, talvez por colapso direto em fases primordiais. Esses achados também sugerem que buracos negros evaporam lentamente via radiação de Hawking, emitindo sinais fracos de radiação capturáveis por instrumentos futuros como a antena espacial de interferômetro a laser da Agência Espacial Europeia. Desvendando ainda mais os mistérios quânticos dentro dos buracos negros. Quando a visão humana se concentra nesses buracos negros solitários errantes nas fronteiras do tempo, ali o tempo se curva, a luz é engolida, e uma nova fresta se abre silenciosamente no tecido do espaço, trazendo uma brisa fresca de esperança e assombro. Em novembro de 2025, o James Webb descobriu um buraco negro supermassivo voraz no universo inicial, desafiando a evolução galáctica e fortalecendo a possibilidade de buracos negros de colapso direto, onde nuvens de gás vastas caem diretamente em buracos negros, sem intermediário estelar. Essa descoberta torna o desenvolvimento inicial do universo ainda mais misterioso, forçando-nos a ponderar se buracos negros são testemunhas do nascimento do cosmos, escondidos silenciosamente na noite infinita. Em abril de 2024, uma semente de dúvida foi plantada, e em 2025 essa dúvida floresceu como uma revolução autêntica na astrofísica. Pesquisadores usaram um instrumento espectroscópico de energia escura para examinar um vasto catálogo de mais de 15 milhões de galáxias, como escutar as batidas do coração de um ser vivo imenso. Por quase 30 anos, acreditamos em uma força misteriosa, a energia escura, e que expande o universo em velocidade crescente, como um motor eterno incansável. Víamos nela uma constante, uma característica imutável do espaço vazio, como um rio que jamais para. Mas os dados mais recentes do instrumento espectroscópico de energia escura em 2025 contam uma história diferente, repleta de assombro e curiosidade despertada. A energia escura está enfraquecendo, perdendo força gradualmente, e sutilmente desacelerando a taxa de expansão do universo. Imagine o cosmos como uma bolha vasta inflada por uma entidade que respira. No passado, acreditávamos que essa bolha estouraria ou se expandiria loucamente ao infinito, terminando em um fim frio onde tudo se dissipa no vazio. Agora,
Parece que o sopro que a infla está se esgotando, trazendo uma sensação leve e otimista. Para confirmar, cientistas escutaram as ondas sonoras ecoantes do universo primordial, usando essas vibrações acústicas como medida padrão para a expansão espacial. Descobriram que as distâncias entre essas ondas não aumentam tão rapidamente quanto previsto, como se o universo estivesse desacelerando sua respiração e contemplando seu futuro. Essa diminuição da energia escura não é mera alteração numérica, é uma vibração que abala as fundações da teoria da relatividade geral de Einstein, gerando dúvida se o universo é uma máquina impiedosa ou um ser vivo em evolução. Se a energia escura não for uma constante, mas uma essência variável, devemos reescrever toda a compreensão do destino final do cosmos. O universo se expandirá até o esgotamento, ou um dia parará e se contrairá, trazendo tudo de volta em um abraço quente? Essa diminuição levanta grandes questões sobre a natureza do vácuo cósmico, forçando a humanidade a aceitar que ainda somos crianças diante de um oceano de mistérios, onde as leis fundamentais escapam ao nosso alcance, mas essa incerteza acende uma excitação intensa, impulsionando-nos a explorar mais profundamente. Os novos resultados do instrumento espectroscópico de energia escura em 2025, combinados com outros experimentos, sugerem que o papel da energia escura está enfraquecendo com o tempo, questionando o modelo padrão da cosmologia. Quando esses dados são unidos a outras medições, o indício de enfraquecimento da energia escura se fortalece, mostrando que a aceleração expansiva do universo é menos intensa agora do que no passado. Análises adicionais indicam que essa evolução pode resolver a tensão de Hubble e a discrepância entre medições próximas e distantes. Por meio de modelos dinâmicos como a quintessência, a energia escura é proposta como um campo escalar que rola por uma colina potencial, variando com o tempo. Novos modelos teóricos de 2025, derivados dos dados do instrumento espectroscópico de energia escura, como a quintessência, e um campo quântico dinâmico que retrata a energia escura como um campo escalar rolando em um potencial e flutuando ao longo do tempo, e provocam debates acalorados entre cientistas ao redor do mundo. Alguns artigos de 2025 argumentam que a energia escura transita de um estado de quintessência, parâmetro de estado W maior que -1, para um estado fantasma, W menor que -1, depois diminui, criando a possibilidade de o universo alcançar um novo equilíbrio em vez de uma morte térmica. Inclusive uma contração distante. Físicos de instituições de ponta compartilham insights em plataformas sociais como X, explicando como a quintessência resolve a tensão de Hubble e abre possibilidades testáveis para teorias unificadas como a teoria das cordas. Essas concepções não são meramente acadêmicas, mas tocam mistérios profundos, mostrando-nos o universo como uma história que se reescreve a si mesma, cheia de surpresas inesperadas e beleza. Combinados com análises de outras sondas cósmicas em 2025, eles fortalecem o indício de diminuição da energia escura, dando sentido a modelos como a quintessência congelada ou a quintessência de rastreamento geral, que ligam energia escura e matéria escura por interações ocultas, reforçando a sensação de que o universo está em transformação contínua. Estudos adicionais de 2025 revelam que os resultados do instrumento espectroscópico de energia escura mostram uma energia escura em evolução, enfraquecendo com o tempo e reduzindo a aceleração expansiva. Em março de 2025, os novos resultados do DESI fortaleceram indícios de que a energia escura pode evoluir, e dados como os do levantamento espectroscópico de oscilações barônicas mostram que a expansão do universo é agora menos acelerada, forçando-nos a repensar o destino final do cosmos de uma nova maneira, como um rio lento que altera sua velocidade com reflexão. Nas vibrações de estrelas distantes, que viajaram bilhões de anos-luz, outra descoberta nos traz de volta aos nossos pés. Ali pensávamos conhecer tudo, mas o assombro se esconde, acelerando o coração. A Terra, nosso lar azul e sereno, brilha com oceanos e cadeias montanhosas majestosas, e oculta segredos de pulsações antigas, como um livro de história escrito em rocha e fogo. Por longo tempo, imaginamos a estrutura interna da Terra em camadas claras, a crosta rígida sobre a qual vivemos, o manto plástico como borracha derretida, e o núcleo de ferro brilhante no centro, onde temperaturas derretem tudo. Entre manto e núcleo havia uma fronteira nítida, como uma parede fria e invisível. Mais dois estudos revolucionários de 2025 demoliram completamente essa fronteira, mostrando-nos a Terra como um ser vivo pulsante e fluido.
Logo abaixo das placas africana e do Pacífico, duas estruturas do tamanho de continentes pulsam como corações secundários nas profundezas. Quando cientistas usam ondas sísmicas, como raios-x para uma tomografia computadorizada do planeta, e veem que essas ondas passam por essas regiões de forma normalmente lenta, como nadando em faixas suaves e luminosas. Chamam-nas de pontos superquentes, e pesquisadores da Universidade de Utrecht, nos Países Baixos, analisaram dados de centenas de terremotos fortes para revelar a natureza desses massivos aglomerados. Os resultados são assombrosos, a energia das ondas sísmicas mal diminui ao passar, como por um material perfeitamente puro. Isso sugere que os cristais dentro desses blocos são gigantescos, crescidos em estabilidade perfeita sob pressão intensa por bilhões de anos. São entidades primordiais, talvez presentes desde a formação da Terra, ou fragmentos de teia, e o planeta hipotético que colidiu com a jovem Terra e gerou a Lua, cuja colisão destrutiva lançou as bases da vida que conhecemos. Novos estudos de 2025, incluindo o Instituto de Tecnologia da Califórnia e a Universidade Estadual do Arizona, confirmam que as províncias de baixa velocidade grande são remanescentes de teia, embutidos na Terra e influenciando a dinâmica interna do planeta. A evidência mais sólida é o raro elemento wolfrâmio 182, um metal fiel seguidor do ferro. Quando a Terra era ainda uma bola derretida, a maior parte do wolfrâmio afundou com o ferro no núcleo, privando o manto desse elemento. Mais cientistas encontraram vestígios de wolfrâmio 182 em rochas vulcânicas da superfície, como sussurros das profundezas. A origem leva diretamente às bases do manto, onde dois pontos superquentes residem, mostrando que esses blocos rochosos gigantes não são inanimados como pedras mortas. Eles atuam como âncoras, controlando a convecção no manto terrestre, e bombeiam calor e matéria do núcleo para cima como corações secundários, fornecendo energia para a tectônica de placas, erupções vulcânicas intensas e o lento deriva dos continentes por milhões de anos. Essa interação dinâmica e contínua permite que a Terra mantenha uma atmosfera pura, um campo magnético que bloqueia o vento solar e a diversidade de vida que prezamos. Em contraste, Marte, e nosso vizinho vermelho e frio, tornou-se um planeta morto porque seu coração interno parou, a convecção desapareceu, deixando uma superfície desolada que lembra a fragilidade da existência. Estudos abrangentes de 2025 do Instituto Max Planck e universidades líderes não apenas confirmam que as províncias de baixa velocidade grande são herança de teia, mas também revelam sua estrutura interna em camadas, que as protege de dissolver no manto circundante por bilhões de anos. Modelos geofísicos sugerem que essas províncias são uma combinação de material primordial do Sistema Solar e fragmentos de teia, este último um planeta do tamanho de Marte que colidiu com a prototerra, deixando remanescentes que formaram a Lua. Essa colisão foi tão furiosa que quase rasgou nosso planeta, mas teia não desapareceu inteiramente, o deixou vestígios vastos, capturados no vencedor. Cristais gigantes, identificados por ondas sísmicas, testemunham bilhões de anos de estabilidade, como se o tempo tivesse congelado sob pressão extrema, preservando a composição química de um mundo perdido. Em fóruns científicos globais, geólogos argumentam que sem esses blocos a Terra estagnaria, o campo magnético enfraqueceria, a vida não floresceria, e o planeta se transformaria em um túmulo frio como Marte. Isso nos faz sentir profundamente a conexão estranha entre catástrofes passadas e a paz presente, despertando curiosidade sobre como destruições cósmicas se tornam fundações da vida. Novos modelos de dinâmica do manto em 2025, incluindo placas subductantes que deslizam sob as províncias de baixa velocidade grandes e superplumas, ligam essas estruturas ao ciclo dos supercontinentes, conectando anomalias sísmicas à redução de velocidade por crosta oceânica subductada. E enfatizando seu papel na manutenção do dínamo geomagnético, essencial para a proteção contra a radiação cósmica. Estudos adicionais de 2025 revelam que levantamentos sísmicos expuseram ilhas antigas no manto profundo, com menos fluidez do que esperado, enfatizando a estabilidade e durabilidade dessas estruturas. Em novembro de 2025, estudos revelaram estruturas misteriosas como pistas para a vida, mostrando que as províncias de baixa velocidade grandes formam pilhas irregulares, mantendo o calor interno da Terra e a possibilidade de vida. Forçando-nos a imaginar a história oculta nas camadas profundas do planeta, como um épico antigo escrito em rochas.
As três grandes descobertas de 2025 e dos buracos negros errantes nas fronteiras do tempo, a energia escura onipresente que enfraquece, e as interações pulsantes nas profundezas da Terra e pintam um retrato inteiramente novo da realidade, colorido e profundo. Não mais vivemos em um universo estático e previsível, como uma pintura na parede, e estamos imersos em um sistema vivo onde as regras são mutáveis, o passado persiste em cristais vastos e pontos vermelhos no céu, como memórias da origem. Em 2025, a humanidade está no limiar de uma revolução cognitiva, com uma mistura de excitação e humildade, como quando Galileu apontou seu telescópio para o céu ou Einstein revelou a relatividade. Cada descoberta nos lembra da pequenez da humanidade, mas também mostra o poder da inteligência e desvendar mistérios do universo deliberadamente ocultos por bilhões de anos, forçando-nos a tremer com a beleza do enigma. Quando os cientistas fecham suas pastas de dados e emergem das noites insones dos laboratórios, veem um mundo com olhos diferentes. O céu noturno é mais profundo pela fadiga da energia escura, mas ainda mais profundo, onde fantasmas de buracos negros errantes invocam uma solidão repleta de esperança. O chão sob os pés não é mais um amontoado de rocha inanimada, mas um ser que respira, carregando memórias do alvorecer cósmico, onde o eco de teia atravessa a crosta frágil. A pergunta agora não é o que sabemos, mas se estamos prontos para abandonar o que acreditávamos e abraçar novas verdades? O universo jamais espera por nossa compreensão, ele se transforma incessantemente, nos desafia, e nesse desafio a beleza da ciência brilha como uma chama quente na escuridão. Como você vê tal mundo, onde buracos negros nascem antes das estrelas, e a vida nos planetas é nutrida por colisões destrutivas de bilhões de anos atrás? O mundo em que vivemos é mais imaginativo e luminoso do que qualquer filme de ficção científica humana, fazendo a alma tremer com mistérios infinitos.